Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez para um culto juntos. Só ajeitar aqui a tela e a gente já vai começar. Ele vai ligando ali o projetor. Eu achei tão bonita a igreja cantando aqui. Eu vou contar uma fofoca boa para vocês. Você sabe que fofoca boa é bom fazer, né? Todo ser humano é fofoqueiro por natureza. Não adianta. Isso é uma coisa que não tem como fugir. Então, já que não tem como fugir disso, porque a gente não pode transformar isso em uma coisa boa? Sério? Fazer fofoca boa. Que tipo de fofoca boa? Por exemplo, faz tão bem a alma das pessoas quando você chega e fala assim: fulano, acabei de ouvir 3 pessoas elogiando você. A pessoa se sente tão bem. É verdade ou não é? Olha, eu cheguei ali, eu vi sua mãe falando bem de você com outra pessoa. E ela nem sabe que eu estou falando para você isso. Isso faz bem para a pessoa. Então vamos fazer fofocas boas. E eu vou dar um exemplo hoje. Vou fazer uma fofoca boa para vocês. A minha esposa, que nem sabia que eu ia contar isso aqui, ela sempre fala assim: puxa vida, como eu gosto de Salvador, porque como o pessoal canta com fibra lá, com garra. Tem igreja, às vezes, que a gente vai, tem muito mais gente em termos de número do que aqui. Vai falar assim: olha, lá o pessoal canta com mais fervor, com mais ênfase. Então, amém? Amém. Mas é uma coisa boa, viu? Fofoca boa é bom fazer. Então vamos cantar, enquanto ele vai abrindo ali, aquele hino Deus é tão bom, que esse todo mundo sabe. Ele vai preparar o nosso espírito para a mensagem que nós vamos ter nesta noite, tá certo? Vamos cantar a capela mesmo, todo mundo conhece, né? Deus é tão bom, Cristo é real. Dá para tocar de ouvido? Então vamos lá. Deus é tão... Lembrando que eu sou baixo, então um tom assim que a gente... Deus é tão bom, Cristo é real, Ele voltará, tá bom? Dizendo uma coisa para vocês. Eu sei que talvez muitos vieram aqui pela primeira vez para ver o batismo, uma cerimônia toda especial de Renata e de Pedro. E eu quero dizer do privilégio que eu tenho de poder fazer esse batismo de vocês. Eu já tive esse privilégio aqui quando eu batizei a Vanessa aqui também, e o Fábio, uns 2 meses? 3 meses já. E agora eu volto de novo para fazer outro batismo. Eu queria ficar resfriado de tanto fazer batismo. Mas eu sei que alguém pode estar questionando: escuta, que negócio é esse de entrar para uma religião? Para que fazer parte de uma religião? Qual o benefício disso? Estão na flor da idade. Tem pessoas que não aceitam, acham bobagem, acham ridículo. Eu vou explicar para vocês. Eu vou repetir aqui. Alguma pincelada disso eu já havia dado aqui outras vezes. Eu vou repetir, sabendo que há pessoas que vieram aqui pela primeira vez. E foi uma palestra que eu acabei de dar num congresso universitário agora, lá em Petrolina. Estou vindo de Petrolina. E no final você vai entender por que as pessoas devem se tornar religiosas. E eu vou até admitir já um apelo para você.
você deve se tornar um religioso, deve entregar sua vida a Deus. Você vai saber o porquê no final dessa palestra. Eu vou chamá-la de Em Busca do Homo Religiosos. Vocês sabem que as pessoas falam muito do Homo Sapiens, o Homo Erectus. Na verdade, nós não somos nada disso, nós somos homo religiosos. Comumente, as pessoas ensinam por aí a teoria da evolução das espécies. Abra a sua Bíblia em Salmo, capítulo 8, no Salmo 8, verso 4. Vamos abrir a Bíblia aqui, para quem não tiver. Nós temos um Salmo de Davi. E Davi faz uma pergunta que eu queria que você pensasse nela aqui. Salmo 8, verso 4. Todos já encontraram? A pergunta de Davi aqui. Ele fala da criação, de Deus e tudo mais, e ele faz essa pergunta filosófica: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? O que é o homem? O que é o ser humano? O que é você? Você sabe que essa pergunta de quem eu sou é uma pergunta muito séria. Diz que uma vez uma mulher teve um sonho. Ela sonhou que ela chegou assim no céu e viu a voz de Deus falando de maneira bem potente, assim, lá numa luz imensa: quem é você? E ela, tremendo, respondeu: eu sou Maria de Lourdes. E a voz respondeu: eu não perguntei como você se chama, eu perguntei quem é você. Eu sou mãe de 3 filhos, 2 adolescentes e um pequeno. Eu não perguntei quantos filhos você tem, eu perguntei quem é você. Eu sou a esposa do prefeito da cidade de Jegue de Dentro. E ele falou: não perguntei com quem você se casou, eu perguntei quem é você. Eu sou brasileira, eu não perguntei sua nacionalidade, eu perguntei quem é você. E depois de várias perguntas que a mulher não sabia a resposta, ela acordou querendo saber quem sou eu. Então para e raciocina só um pouquinho aqui comigo. Quem é você? O que é o ser humano? Quando você estuda na faculdade, os evolucionistas, os que adotam o evolucionismo, ensinam que o ser humano é apenas um processo evolutivo contínuo a partir de formas primitivas. Nós criacionistas já entendemos diferentes. O criacionismo, aquele que aceita que Deus criou o homem, diz que há um hiato, um salto qualitativo muito grande entre o homem e os animais, que não pode ser explicado por transformações sucessivas, mas pela diferença entre ambos. Então, uma pergunta, uma questão para todos: já que o ser humano não é um animal, o que diferencia o ser humano dos animais? O que nos torna de fato humanos? Eu tenho um cachorrinho em casa, e eu gosto muito de cachorro. Mas eu sei, vocês também, né? Mas eu sei que um cachorro não é um ser humano, um homem. Tem gente que confunde isso. Por que você acha que você vale mais do que uma formiga? O que faz de você ser humano? O que faz de você especial? O que a diferença entre nós e os macacos e os seres animais? Vamos ver aqui. Existem algumas pessoas que estão falando que não tem diferença nenhuma entre o ser humano e os animais, tá certo? Que é tão criminoso matar um ser humano como é criminoso matar uma galinha. Essa mulher aqui, o nome dela é Ingrid Newkirk. Ela é uma bióloga, doutora em biologia, só que ela resolveu trocar a cátedra de professora de biologia para criar uma ONG de defesa dos animais. E ela ensina que é bobagem dizer que o ser humano é alguma coisa melhor que os animais. Nós somos animais, e os animais têm o mesmo direito que o ser humano. Ela propõe coisas meio absurdas, como por exemplo, ela acha que o governo deveria, pública, como é que fala? Saúde pública? Esqueci agora. Não é saúde pública. Não, é quando todo mundo tem um direito à assistência social pública, que você vai ao SUS. Fugiu agora não. Previdência. Né? Todos os animais também deveriam ter direito a isso. Ela acha que os animais deveriam ser internados nos hospitais públicos como todo mundo. Ela acha que deveria haver albergues, tudo. O mesmo direito que um sem-teto tem à vida, à habitação, um cachorro de rua também tem. Ela coloca nesse nível. Ela chega ao ponto de querer doutrinar até as crianças. Isso aqui é uma revista em quadrinho que a organização dela lança para incentivar as crianças a questionarem os pais contra a matança de animais. Então coloca aqui, olha. É uma revista em quadrinhos, hein? Sua mãe mata animais. Você sabia disso? Um desenho bem pedagógico aqui para criança, né? Coelhinho aqui com... Pergunte à sua mamãe quantos animais ela matou para ter o seu casaco de pele. Bom, será que ela exagerou um pouquinho? Eu não sei. Eu sei que Huxley, quem estudou aí em biologia ou medicina, já ouviu falar de Huxley, com certeza, um dos pais da evolução depois de Darwin.
Huxley falava o seguinte: eu sei que tem que ter uma diferença entre o ser humano e o animal. Mesmo que eu sei que ele evoluiu do animal, mas para dizer que eu sou especial, eu tenho que encontrar a diferença. Então, de novo, aquela pergunta: o que me diferencia dos animais? O que me torna humano? A resposta de Huxley, que anima muita gente até hoje, era curta e grossa. A diferença é simples, não precisa nem continuar esse sermão. É que o ser humano é um ser racional e os animais são seres irracionais. Ponto, acabou, tranquilo. Mas será que é isso que nos diferencia dos animais? Será que o ser humano é um ser racional e os animais não? Há pessoas hoje que estão questionando isso. Como, por exemplo, esse cavaleiro aqui, um renomado biólogo, o Dr. Donald Griffin. Ele escreveu vários livros, eu tenho 2 deles aqui, ó. Animal Minds e Animal Thinking. Os animais pensam, o pensamento dos animais e a mente dos animais. Ele quer dizer, nesses livros, ele é um doutor em biologia pela Universidade de Harvard e professor emérito da Universidade Rockefeller nos Estados Unidos. O Dr. Griffin dizia uma coisa muito simples: não há diferença entre o homem e os animais em termos que os animais não são racionais. Ele afirma: os animais pensam, os animais têm raciocínio. E não é só ele, eu estou dando esse camarada aqui como exemplo, mas há uma série de cientistas da biologia que estão dizendo que os animais têm capacidade de pensar sim, que dizer que o que separa o homem dos animais é o pensamento é ridículo. Eu vou colocar uma das conclusões dele. Olha o que ele diz aqui. Dr. Donald Griffin, ele diz assim: a consciência não é uma entidade bem arrumadinha do tipo tudo ou nada. O que ele está querendo dizer com isso? Ele pode dizer o seguinte: o ser humano pensa, o animal não. Ele diz que não é bem assim. Existem níveis diferentes de raciocínio. Por exemplo, se você pegar e fizer quando a pessoa morre, você faz um trabalho legístico no cadáver de um homem que nasceu, cresceu e viveu na roça sem cultura nenhuma. Tá certo? E também fizeram uma autópsia no cadáver de um outro homem de mesma idade que estudou, que conheceu outros idiomas. Você vai perceber que o cérebro dos dois é tremendamente diferente. O cérebro daquele que estudou, ele tem mais ramificações nervosas do que o outro. Ele tem um raciocínio mais complexo do que o outro. Porém, isso não me autoriza a dizer que o que estudou é racional e o outro é irracional. A única coisa que eu posso dizer é que um tem um raciocínio mais complexo. Por isso ele diz: o ser humano pode até ter um raciocínio mais complexo do que os animais, mas não significa que ele é racional, o animal não. Porque a consciência não é algo, uma entidade bem arrumadinha do tipo tudo ou nada. Ela varia com a idade, a cultura, a experiência e o sexo. Se os animais tiverem experiências conscientes, então elas presumivelmente variam amplamente também. Aliás, você pode ver que entre os animais existem até diferenças de raciocínio. O jornal o Globo produziu uma coisa muito interessante. Na Universidade de São Paulo, uma experiência realizada por um grupo de pesquisadores poderá ajudar a revolucionar o tratamento de problemas da memória. Os cientistas, sob a coordenação do biólogo Gilberto Xavier, estão testando em animais o transplante de células nervosas cerebrais como forma de substituir neurônios lesados que exercem funções importantes do processo de recebimento, transmissão e arquivamento de informações da memória. Olha, se eles podem fazer esse teste com os animais, é porque eles têm algum tipo de raciocínio. Os animais têm sinapse. O que seria a sinapse? Bom, é até difícil explicar isso com médicos presentes, mas de uma maneira bem leiga, é uma célula nervosa, um neurônio, comunicando com o outro. Ele estica, como se fosse um bracinho assim, comunica com outro neurônio lá, né, e se passa informações. Se o pensamento, do ponto de vista biológico, é apenas um processo químico de um neurônio transmitindo informações por outro através de impulsos neurais, então o animal também pensa, porque ele também tem um neurônio. Aqui eu tenho a foto de um neurônio humano tendo sinapse com outro, uma foto melhor aqui, os neurônios se comunicando através da sinapse, e aqui o neurônio de um rato. E o que é curioso, esta foto aqui da esquerda foi tirada do cérebro de um rato antes dele aprender uma série de truques. A foto da direita foi tirada do mesmo neurônio, do mesmo cérebro, do mesmo rato, depois que ele aprendeu uma série de truques. E você observa que aqui houve mais ligações nervosas do que no outro. Ele teve desenvolvimento cerebral, ele teve mais sinapse. Ora, se os animais têm sinapse, se o cachorrinho tem sinapse quando está reconhecendo o dono, é porque ele também raciocina. Então agora eu fico num problema. Não é então
o fato de ser racional que me separa dos animais? Então os animais pensam? Bom, eu vou deixar a resposta para os próprios especialistas. Dr. Sabatini, Renato Sabatini, é um PhD. Ele disse: a inteligência não é uma propriedade única aos seres humanos. A inteligência humana parece ser composta de várias funções neurais correlacionadas entre si, e que cooperam entre si, muitas das quais estão presentes em outros primatas, tais como destreza manual, visão colorida estereoscópica altamente sofisticada e precisa. Os animais conseguem distinguir cores. Muitos acreditam que os animais distinguem cores. Reconhecimento e uso de símbolos complexos, coisas abstratas que representam outras, memórias de longo prazo, etc. De fato, a visão científica corrente é que existem vários graus de complexidade da inteligência presente em mamíferos e que nós pensávamos ser exclusivas dos seres humanos. Puxa, mas alguém pode falar assim: peraí, pastor, isso não são instintos? Quando o animal faz uma coisa por inteligência, não é que ele está pensando, ele não é um ser racional, ele está fazendo por instinto. Coloque uma coisa na sua cabeça: instinto é tudo aquilo que não demanda aprendizado. Se você precisou aprender, já não é instinto, é inteligência. Por exemplo, um cachorro late por instinto. Ninguém ensina o cachorro a latir, tá certo? O cachorro late por instinto. Agora, aquela coisa que só seu cachorro faz e outro não faz, aquilo demandou aprendizado. E outra pergunta: o ser humano tem ou não tem instinto também? Claro que tem. Eu nunca vi uma mãe ensinando criança a mamar. Você já viu? Uma mãe pegando um menino recém-nascido, tira o peito para fora, filhinho, boca, peitou, faz assim, e a criança vai na tentativa e erro. Isso é instintivo. Assim, se o ser humano tem instinto, mas também raciocina, o animal também tem instinto, mas também raciocina. Então nós estamos num problema. Não é o raciocínio que separa os animais. Então quer dizer que eu sou apenas um cachorro ou um gato, qualquer coisa assim? Então alguns estão procurando desesperadamente entender qual a diferença entre o homem e os animais. E falaram: já sabemos. A diferença entre o homem e os animais, escreveram alguns biólogos, é que o homem tem a capacidade de linguagem e viver em sociedade. Só que isso também não é verdade. O animal consegue ou não consegue viver em sociedade? Olha a abelha. A abelha vive em sociedade. E mais, a abelha tem linguagem. A abelha, aqui eu tenho alguns exemplos da linguagem das abelhas. A abelha, ela tem uma dança que ela significa algo que ela quer dizer. Já foi detectado isso. Por exemplo, se ela fica fazendo uma dança mais ou menos assim, significa que não há florada ali por perto. Se ela faz uma dança assim em forma de 8 com nha, aqui no meio, né? Significa que a florada está a 100 metros mais ou menos, mas que tem flores com abundância para poder tirar o néctar, o pólen, qualquer coisa assim. Então a abelha tem uma dança que é um tipo de linguagem. Não precisa ir longe não. Observe as formigas. Só das formigas saírem de um lugar e caminhar para outro, tem que ter um tipo de linguagem entre a formiga. Senão como é que elas iam fazer um trabalho conjunto? Tem que ter um tipo de comunicação entre elas. Para carregar um peso, por exemplo, as formigas pegam um outro animal que está morto. Veja bem, para elas juntas carregarem aquele animal ali, tem que ter um tipo de comunicação, um tipo de entrosamento. Alguma coisa do tipo 1, 2, 3 e vamos lá. Conta que uma vez umas formigas, isso aí é história de recursos humanos, viu? Que um elefante estava deitado assim, um monte de formigas entrou nas costas dele para tentar matá-lo. O elefante dormindo ali, as formigas batendo com a patinha, morre, 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 morre. O elefante levantou assim, né, e sacudiu, e caíram as formigas todas, menos uma que ficou agarrada aqui nas costas dele. E as companheiras lá de baixo olharam para cima quando viram que uma última formiga ficou agarrada aqui, sem perder energia, falaram: enforca, enforca! E ajuda, né? Bom, exageros à parte, o fato é que as formigas têm que ter algum tipo de comunicação e têm que saber viver em sociedade. Então eu já aprendi que o que me diferencia dos animais não é a capacidade de pensar, de raciocinar, que os animais também raciocinam, não é a capacidade de ter uma linguagem, de viver em sociedade. Alguns falam assim: não, mas já sabemos. O que diferencia dos animais é que os animais não conseguem ter uma comunicação linguística. Eles podem até fazer dança e tudo, mas não é uma comunicação linguística. Os animais não têm capacidade de aprender linguagem humana.
Será que não? Eu apresento para vocês a gorila Coco. O nome dela é Coco. Ela mora numa casa adaptada para ela, numa universidade lá no Havaí. E a Coco tem uma coisa curiosa. Ela foi treinada em muitas coisas e ela conseguiu, acredite se quiser, aprender sinais, a linguagem de sinais americana. O equivalente da Libra. Aqui no Brasil tem a linguagem de Libras. Eu não sei qual é o nome da americana, mas ela aprendeu. Aqui tem uma foto da Coco fazendo alguns sinais e ela tem o vocabulário de uma criança de 6 anos. Ela aprendeu. Ela se comunica com gestos. E não só a Coco, vários símios já foram testados assim, aprenderam a linguagem de sinais. Olha, alguém pergunta, mas será que ela sabe o que está fazendo? Quando ela fala que bebê, é porque ela sabe que é bebê ou ela só está fazendo aquilo por ainda insiste ainda no instinto, né? Ela foi treinada. Não, ela sabe o que está fazendo. Eles colocam na casa, é uma espécie de Big Brother, câmeras em vários cantos da casa. Todos os cantos da casa onde ela fica adaptada para ela, tem câmeras que ficam monitorando o comportamento de Coco 24 horas por dia, inclusive quando ela está sozinha. E olhem, por exemplo, um exemplo apenas de algo que aconteceu. Ela estava na cozinha, ela foi pegar algo para comer. E ela bateu num prato e deixou o prato cair no chão e quebrar. Na hora, ela fez o gesto de estou em apuros. Eles fotografaram o momento em que ela fez estou em apuros. Olhou para o prato, estou em apuros. E saiu da cozinha, entrou dentro de uma jaula que ela tem dentro da casa e ficou quietinha lá. Não saiu mais. Quando o pessoal chegou da cozinha, o pessoal de propósito sabiam, tinham visto pela câmera, o que aconteceu aqui? Ela chegou na cozinha brincando como se nada tivesse acontecido. Então ela sabe o que está fazendo. Olha, aqui eu vou mostrar uma coisa curiosa. A revista Diálogo Universitário, que é uma revista inclusive de universitários adventistas, não sei se aqui na Bahia distribui muito dessa revista, coloca que a Francine Peterson, que é a treinadora dela, chegou até a ver a que ponto Coco conseguia ter uma ideia do abstrato. E fez uma pergunta para Coco. Coco, o que você diria a alguém que não sabe nada sobre gorilas ou pessoas? Coco hesitou um pouco, mas com o vocabulário de uma criança de 6 anos, sinalizou de volta. Coco é boa e as pessoas franzem a testa às vezes. Ninguém a induziu a fazer isso. Ela formou essa frase porque ela notou que franzir a testa é símbolo de estar chateado. Puxa, eu estou entrando com uma situação complicada aqui. Tudo que a gente pensa que nos separa dos animais, os cientistas e biólogos estão provando que não separa. Então peraí, então quer dizer que eu não tenho diferença entre mim e os animais? Bom, aqui está a Coco conversando com a Francine Peterson, linguagem de sinais. Até fisionomia, que pensavam que era uma característica humana, os animais têm. O animal tem um semblante quando ele está triste, quando ele está alegre, alguns choram. Eles colocavam muito nessa TV para ela aqui, filme de comédia do Robin Williams. E ela gostava de ver o Robin Williams fazendo palhaçada, tipo uma babaca perfeita. E quando uma vez fizeram um teste, levaram pessoalmente o Robin Williams para conhecer a Coco. Quando o Robin Williams chegou, que ela ouviu, ela começou a rir e lembrou do filme. Memória, associação. Ela percebeu que aquele homem era o homem da televisão. E ela fazia alguns gestos de coisas que ele fazia no filme Uma Babá Quase Perfeita. Bom, e a obra de arte? Então, já sei, o que diferencia é que o ser humano tem capacidade de se expressar pela arte. Os animais não. Será que não? Olha a Coco pintando. Melhor do que muitos aí, né? A arte abstrata. Dizem que uma vez um grupo de garotos estava numa galeria assim, de arte abstrata e um falou contra assim, escuta, vamos embora daqui antes que falam que fomos nós que estragamos esse quadro aí, né? E o interessante, ela tem estilo. Eu não entendo nada de artes, mas pessoas que entendem dizem que ela usa os matizes de uma maneira muito inteligente, tom sobre tom. Ela não usa de qualquer jeito. E é aqui que perceberam que eles conseguem distinguir cores. Eles colocavam vários umbucas com tinta e ela escolhia a cor e pintava. Eles a distraíam, pegavam uma coisa de tinta aqui, mudavam de lugar. Quando ela virava, ela percebia que a cor foi mudada e ia naquela que ela tinha escolhido. O Michael, que é um outro
gorila já tem um estilo diferente. Ele pinta e coloca a pata dele depois, como uma espécie de carinho. E eles mostram quando acabaram, quando querem pintar outro quadro, quando não querem pintar. Golfinhos, elefantes da Índia também pintam. E olha que interessante, uma pintura de um elefante e a pintura de outro, é outro estilo. Quando eles estão sob estresse, muda o contorno da pintura deles. Pessoas que estudam artes dizem que pode parecer estranho para nós, mas existe algum sentimento nesses quadros, não é uma coisa aleatória que os animais fazem. Eles fazem com algum sentimento. O dia que eles não querem pintar e que alguém obriga, não sai a mesma coisa. Golfinho pintando. Então, puxa vida, já sei. O que diferencia o homem dos animais então seria o uso de ferramentas. O animal não consegue produzir uma ferramenta e usar. Será que não? Volta ao slide. Eu vou contar a história desse macaco aqui. Eles fizeram um teste, colocaram uma jaula, um chimpanzé lá dentro, e puseram uma banana fora da jaula, de modo que ele não conseguia alcançar com a mão. E deixaram uma vara lá dentro só para ver o que ele fazia. Ele olhou para a vara, olhou para a banana. Isso é associação de ideias. Pegou a vara, esticou e puxou a banana. Um dia eles colocaram a banana mais longe, de modo que a vara não alcançava. E colocaram uma segunda vara ali. Olha o que ele fez. Ele emendou as varas e puxou. Isso é estratégia. Olha outra questão aqui. Colocaram uma banana no teto. Várias ocasiões. Os macacos, e várias caixas espalhadas em todo o ambiente. Os macacos pegaram as caixas, colocaram uma sobre a outra e subiu e pegou a banana. Usou o instrumento, usou ferramentas. Existe cálculo. Teve uma vez que eles tiraram a caixa para ver o que acontecia. Um macaco ainda ajudou o outro a subir e o outro ficou vibrando ainda quando ele conseguiu pegar a banana. Trabalho de equipe. Aí teve outra ocasião, o macaco montando a caixa para pegar a banana que estava mais alto ainda. Isso é associação, é usar ferramentas. Até a matemática. Eu tenho aqui dois especialistas, o Dr. Herbert Terence e Elizabeth Brandon. Eles fizeram uma pesquisa com macacos restos, isso foi publicado na American Scientist. E eles notaram que esses macacos conseguem fazer associações numerais de 1 a 9. Puxa vida, até a matemática que eu pensava que era uma coisa exclusiva do ser humano não é. Pastor, você está complicando a situação aí. Tudo que dizem que me separa do macaco, dos animais de um modo geral, você está colocando que iguala? A Bíblia fala isso. Se você notar, abra sua Bíblia aí, o texto está aqui, Eclesiastes 3:19. Está depois de Salmos. Você abriu Salmos aquela hora? Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Eu sei que o texto está aí, mas vamos ler na Bíblia? Porque é sempre bom a gente conferir. Eclesiastes 3:19. 3:19. Até alguns pensam que diferencia o homem dos animais é que o homem tem alma. O fôlego do homem, a alma do homem é diferente dos animais. A Bíblia diz que não. Olha o que diz a Bíblia. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, morre assim o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Porque tudo é vaidade. Essa palavra vaidade no hebraico quer dizer que todos passam. Até a Bíblia coloca que aparentemente não há vantagem entre o homem e os animais. Então, pastor, quer dizer que aquela Ingrid Milker estava certa? Não. Agora eu vou te mostrar o que diferencia o homem dos animais, e aí você vai entender o que essa história que eu contei tem a ver com o batismo de Renata e Pedro nesta noite. Sabe o que diferencia o homem dos animais? É apenas uma coisa: a religiosidade. O homem tem a imagem e semelhança de Deus em si, os animais não têm. E essa imagem e semelhança é vista na religiosidade. Tem uma palavra feia aqui, consensus gentium. O que é isso? É a ideia de que a religião é um princípio universal. Podem olhar, a única coisa que repete em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar da história, é o fenômeno religioso. Entre nas caravelas de Cabral, você chega aqui no Brasil, os índios que aqui estavam, muito antes da chegada dos conquistadores, já tinham uma religião. Se você for nos Incas, Maias e Astecas, muito antes da chegada dos europeus, eles adoravam alguma coisa. Você vai na África, eles adoravam. Se você entrar com Marco Polo e chegar lá na China, na época que Marco Polo chegou lá, os chineses adoravam alguma coisa. Todo mundo, no mundo inteiro, tem algum tipo de religiosidade.
Qualquer coisa, presta atenção no que eu vou falar para você. Qualquer coisa que você pensa que é exclusiva do ser humano, você encontra uma semelhança nos animais. O ser humano vive em sociedade, o animal também. O ser humano se comunica por linguagem, o animal também. O ser humano tem memória, o animal também. O ser humano tem capacidade de pegar símbolos abstratos e fazer correlação, o animal também. O ser humano usa inteligentemente uma ferramenta. Vamos ver se você está prestando atenção. Eu falei que o ser humano, tudo que nós encontramos, que aparentemente seria a peculiaridade dos seres humanos, nós encontramos também entre os animais. Tudo. Menos uma coisa. O animal não tem religiosidade. Ele não tem essa dimensão do sagrado que só o ser humano tem, que Deus colocou no ser humano. Abra a Bíblia aqui e eu vou mostrar isso para você. Eclesiastes, nós já estamos em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Olha aqui a diferença entre o homem e os animais, está aqui, ó. Que significa a imagem de Deus no homem. Pode passar o próximo slide. Eclesiastes 3, verso 11. Quem pode ler esse texto para mim? Eu queria até que alguém lesse no auditório. Quem pode ler? Alguém bem alto, eu posso me emprestar o microfone. Quem lê para mim? Lê então, por favor. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Na tradução dela, deve ser a Bíblia na linguagem de hoje, diz que Ele nos deu o desejo de conhecer todas as coisas. A outra tradução mais clássica da João Ferreira de Almeida traduz um pouquinho diferente. Ele colocou a eternidade no coração do homem, não está assim? Aí que a Bíblia na linguagem de hoje ela coloca de uma maneira mais interpretativa, mais quase uma paráfrase. Aí diz que Ele colocou a eternidade. No hebraico, essa palavra eternidade é rolam. Olam, a eternidade. Diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então olha para mim aqui, eu vou falar uma coisa aqui nessa noite. O Jung, Carl Gustav Jung, vou pedir licença a Arineide para entrar na área dela aqui, que é um dos pais da psicanálise moderna. Ele dizia que a religiosidade é algo tão instintivo, aqui sim instintivo, que eu falei que instinto é tudo aquilo que não demanda aprendizado, que você tem naturalmente. O Jung dizia que a religiosidade é algo tão instintivo do ser humano quanto a sexualidade, a sobrevivência, a necessidade de afeto. Sexualidade, necessidade de afeto e sobrevivência ninguém te ensina, é instinto. E a religiosidade também. E está na Bíblia isso aí. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Como? Pessoal, não adianta, mesmo você não querer aceitar isso, você tem a necessidade de Deus. Tem coisa que não tem como fugir. Todo ateu um dia acreditou. Ninguém nasce ateu, as pessoas se tornam ateias. Isso é uma prova que o ateísmo não é uma coisa natural. Se o ateísmo fosse natural, as pessoas nasciam ateias, depois aprendiam a amar a Deus ou a acreditar em Deus. Todo ateu um dia acreditou. Todo homem, por mais paixão que ele seja, um dia ele apanhou de uma mulher. Nem que seja da mãe dele quando criança. É verdade ou não é? Não tem como fugir. Todo machão um dia tomou uma surra de uma mulher, nem que seja da mãe dele. Todo ateu um dia acreditou. Todo mundo. Você um dia acreditou em Deus. Teve um dia que você falou, meu Deus. Aliás, quer saber uma oração que até um ateu pode fazer? Senhor, que Tu existas. Amém. Porque se Deus não existir, irmãos, essa vida é uma desgraça. Eu vou dizer para você, você pode até tentar viver sem Deus, mas você vai descobrir que isso não é tão fácil assim. Salmo de novo, 42, verso 2. Salmo 42, verso 2. O que diz a Bíblia aí? Salmo 42, verso 2. A minha alma tem sede do Deus eterno, do Deus vivo. Quando irei e viverei perante a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus. E, gente, existe um vazio com forma de Deus no coração humano. Você pode até não aceitar, mas você tem um vazio com forma de Deus no seu coração. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa. Não adianta querer negar isso. Você pode, até eu achei interessante, na entrada de uma música que me chamava a atenção, coloquei aí um pedacinho dela, ela falava, o refrão falava, a sede pelo baile que não acaba mais. A sede pelo baile que não acaba mais. O que significa essa música? Você já notou que quando você está feliz, você tem um misto de alegria e angústia ao mesmo tempo? Eu vou explicar.
Você está alegre porque aquilo está acontecendo. E está angustiado porque aquilo vai acabar, vai passar. Todos os pais, eu não tenho filhos ainda, mas você tem um misto de alegria e angústia com seu filho. Quando ele, que gracinha meu filho, quando vai crescendo, você sabe que vai embora de você, olha que angústia. É verdade ou não é? Vai passar. É tão bom ser jovem, mas vai passar. Se a gente pudesse tornar eternos os momentos, mas eles parecem escapando da nossa mão. Por que a gente quer que as coisas boas durem eternamente? Porque nós temos sede de eternidade. Ter sede de eternidade é ter sede de Deus. Alguns podem até negar certos sentimentos, pessoal, mas o corpo denuncia. O corpo denuncia. Não adianta. Karl Rahner, esse que é cavaleiro aí, alemão, ele falava que o ser humano tem um existencial sobrenatural, um vazio que busca sempre Deus. Sabe qual é o problema? É que muita gente tenta negar isso. Esse camarada aqui é um neurologista. O nome dele é Andrew Newberg. E ele escreveu um livro muito interessante que eu recomendo todos a ler. Quem tiver condição, eu não sei se já tem em português. Por que Deus não quer ir embora? Esse cirurgião, neurocirurgião, ele criou até um conceito interessante na medicina. Ele chama de neuroteologia. Porque ele diz que na mente do ser humano existe um espaço que precisa de Deus. Aqui ele tirou algumas tomografias de pósitrons do lobo parietal, e ele nota que durante o momento, aqui eu não sei nem nada disso, não sou médico, vou dar a explicação, vocês corrijam se eu estiver errado. Ele notou que quando o ser humano está em oração, meditação, em contato com Deus, tem uma parte especial do cérebro que brilha. Olha aqui na próxima. Aqui numa situação normal, e quando a pessoa está em oração, o cérebro brilha muito mais, e ele vai mais além. Ele fala que quando você nega ao corpo essa religiosidade que o corpo precisa, o corpo fica desesperado tentando encontrar outros meios de suprir aquela carência. Porque afinal de contas, já dizia Santo Agostinho, a nossa alma não encontrará repouso enquanto não descansar em Ti, Senhor. Amém. Olha aqui que interessante. Eu já falei com vocês que o que nos diferencia dos animais é o fato que nós somos seres abertos à religião, sem querer ofender. Se você nega ser religioso, você está negando a única coisa que diferencia você de um cachorro, de uma barata, de uma lesma. Porque eu já falei que tudo o que nós pensávamos que era exclusivo do ser humano, os biólogos estão mostrando que não é. Com exceção da religiosidade. Com exceção da religiosidade. Isso não tem paralelo no mundo animal. Só o ser humano tem. Segundo, eu mostrei que outros acadêmicos dizem que nós precisamos de Deus. Nós temos uma necessidade de adorar a Deus. Ela é intrínseca ao nosso ser. Nós precisamos disso. Nós fomos projetados para adorar o Criador. Mas, eu não preciso ir muito longe. Quando você nega uma necessidade básica, o que acontece? O seu organismo dá um jeito, não dá? Por exemplo, se eu cismar, eu preciso ou não preciso dormir? Dormir é uma questão que você escolhe? Por que você dorme? Necessidade. Se eu falar assim, quer saber? Não quer saber desse negócio de dormir, não. Dormir não é pra mim. Dormir não é pra mim. Tá bom. O que vai acontecer um dia? Não precisa nem ser médico para falar. O que vai acontecer? Você vai desmaiar, você vai capotar uma hora. Puf! Porque o seu corpo vai dar um jeito, ele precisa dormir. Você pode até falar o seguinte, olha, eu não quero respirar. Esse negócio de respirar não é pra mim. Não existe isso, o corpo precisa da respiração. Então, como dizia Jung, assim como o corpo precisa dessas coisas, o corpo precisa de uma adoração a Deus, precisa orar, quer você admita ou não. E se você não quiser adorar a Deus, eu vou falar alguma coisa aqui. Todo mundo é religioso, até o ateu. Porque o ser humano precisa ser um religioso. Para de bobagem. Como que o ateu é religioso? Eu vou falar. A religiosidade, eu disse que é uma necessidade básica do seu organismo. Você pode até querer negar algumas coisas, mas o corpo, dizia Pierre Weil, o corpo fala. Já viram um rapaz que está apaixonado por uma moça e não quer admitir? O corpo todo demonstra. Ou aquela menina, quando ela não gosta do rapaz, aí que ela fica mais agressiva com ele. Todo mundo sabe que ela está doidinha com ele, mas ela nega até o final. O corpo mostra quando você tem uma necessidade de algo e você não admite. E quando você evita adorar a Deus verdadeiro, presta atenção nisso aqui, você pode esquecer tudo que eu falei, mas lembre disso. Recordam que eu acabei de mencionar para vocês que quando nós negamos ao corpo uma necessidade básica, o corpo dá o seu jeito?
Lembra que eu falei isso? Que se eu nego dormir um dia o corpo desmaia, dá uma taquicardia, eu caio. Se você negar adorar ao Deus verdadeiro, você não tem escapatória. Você vai adorar outra coisa no lugar de Deus. Não tem como fugir. Se você negar adorar a Deus, uma das coisas que pode acontecer com você, começa a adorar os artistas, por exemplo. Deve estar vendo um menudo aqui. Eu estou achando estranho que tem dois rapazes do meio aqui também, eu não sei, mas... Deve ser um conjunto. Deve ser Sandy Júnior, um conjunto muito KLB. Vocês já notaram? Gente, sério mesmo, não estou falando que é pecado, que é errado você gostar de coisas da juventude. Eu só estou falando o seguinte: tudo que você sente em exagero é uma adoração, é uma idolatria. Vocês já notaram como é que algumas pessoas, algumas meninas, nossa, quando passou aquele... ela morre. Teve uma que morreu no show do KLB de tanta emoção. Quando a Ayrton Senna morreu, uma mulher da Inglaterra que nunca viu a Ayrton Senna pessoalmente, ela falou: eu economizei durante não sei quanto tempo, comprou uma passagem para o Brasil. Ela veio, passou no Brasil o equivalente a 12 horas, porque ela chegou num avião de Londres de manhã, no dia do aniversário da morte de Ayrton Senna, foi até o cemitério, depositou flores lá, fez uma oração, pegou o avião à noite e volta para Londres. E o repórter interessante falou assim: quando Ayrton morreu, minha vida acabou, ele era minha vida. E ela nunca viu a Ayrton Senna pessoalmente. Ela está adorando a Ayrton Senna no lugar de Deus, porque ela precisa adorar alguma coisa. Olha, presta atenção, gente, você é inteligente. Olha a maneira como algumas seguram o retrato dos artistas. Não, é quase um ícone religioso. Ele pegou em mim o modo como pede um autógrafo, o modo como toca numa blusa dele. Lá nos Estados Unidos tem alguns museus que a pessoa guarda lá. Elvis Presley. Tem gente que guarda lá no museu a última pasta Colgate que Elvis Presley usou antes de morrer. Suor de Elvis Presley está guardado em algumas caixinhas. Está tudo lá. Está tudo lá. Não é à toa que esse pessoal todos são chamados de ídolos da juventude. Não precisa ir longe. Eu não tenho aqui exemplos, mas eu vou explicar. Hoje tem as tribos. Você já notou? Para pensar um pouquinho. Tem várias tribos, não tem? Tem o skatista, tem o dark, tem o heavy metal, tem o punk, tem várias tribos, não tem várias tribos? Várias tribos? Você já notou que as tribos são uma religião? Não, olha aqui. A tribo dá as normas e você obedece direitinho. Se você é um skatista, por exemplo, a turma do skatista dá a norma: qual tipo de roupa que você tem que usar, qual tipo de música que você pode escutar, qual tipo de namorada que você pode ter, qual tipo de amigo que você pode ter. Isso é uma religião. Isso é uma religião das mais fanáticas que eu já imaginei, que ela normatiza tudo. Ela diz que roupa que você pode vestir, que roupa que você não pode vestir. Ai de um skatista se ele tiver em casa um disco do heavy metal. E eles são radicais, eles expulsam a pessoa do grupo, é excluído. Isso é uma religião ou não é? Tem até culto. Tem a hora que a galera se encontra com a balada, aquilo é sagrado, ele pede qualquer coisa, mas a hora da balada ele não pede. Eu acho interessante, algumas pessoas falam assim: você vai deixar de ir numa festa por causa do culto na igreja? Falta hoje, você está sendo muito fanático. Mas engraçado, a balada ele não pede por nada. Tem algumas meninas que engravidam cedo, ela deixa o filho com a mãe em casa, mas ela não perde a balada. Isso é religião. Isso é religião. Se ela não for a balada, ela não vive. Isso é religião, não é entretenimento. Mas para não ficar aqui falando só das mulheres e dos jovens, cuidado que também, às vezes você está achando que... Eu não estou falando aqui que é pecado gostar de futebol. Eu falei isso? Em momento algum. Mas eu disse que tudo feito com exagero... Gente, olha essa cena. Olha aqui, vocês são inteligentes, eu vou até sair daqui da frente. Isso é ou não é uma religiosidade? Olha o jeito como ele ajoelha. Ele parece estar quase contemplando um ser celestial. Isso já não é futebol. Isso é religião. Assim como há os católicos, os adventistas, os batistas, os presbiterianos, há também alguns flamenguistas, alguns corintianos, alguns botafoguenses. Como é que é o nome do time? São Paulo, não, daqui do Salvador. Vitória. Tricolor. Sério, tem gente que o futebol para ele não é só entretenimento, não é o futebol, é uma religião. Quando o time dele perde, ele morre. Acabou minha vida. Tem gente que mata por causa do esporte.
Aqui. Vou mudar. Tem uns que são piores. Ah, meu time perdeu. Olha a cara desse coitado aqui. E ainda leva o filho junto. Isso é religião, ainda passa pro filho. Ai do filho, se o filho escolher ser torcedor de outro time, o pai vai ficar horrorizado. É como se o filho tivesse escolhido outra religião. Gente, isso é religiosidade. Se você nega adorar o Deus verdadeiro, você vai ter uma outra religião. A única diferença é que algumas pessoas adoram dentro da religião convencional, batista, adventista, católico, e outros adoram dentro das religiões alternativas também. Mas você é um crente e não sabia disso. Só não é crente em Deus. Bom. E o problema é que cada um se assemelha ao Deus que ele adora. Até a política pode virar uma religião. Olha essa aqui. Quando o Fidel Castro conquistou Cuba, ele fazia uma promoção, aqueles discursos de horas e horas, falando: não precisamos da religião, religião é bobagem. É curioso que ele negava a religião, mas espalhava por Cuba fotos de Che Guevara, estátuas de Che Guevara, e as pessoas tinham que fazer reverência àquilo como se fosse a estátua de um deus religioso. A China comunista, lá em Pequim, não tem o mausoléu de Mao Tse Tung lá com o corpo embalsamado, uma reverência danada. Lá na Praça Vermelha não tem o mausoléu de Lenin. Isso é religião. Só as pessoas não se deram conta disso. Agora o problema, pessoal, é que essas religiões alternativas, elas não preenchem o vazio que está no seu coração. E o que acontece é que a nossa vida se torna uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quem disse isso foi Schopenhauer. Você quer e não sabe o que fazer com aquilo. Então eu quero dar uma dica para você. Busque o Deus verdadeiro. Esse cavaleiro aqui, Viktor Frankl, ele dizia que nós precisamos tanto de Deus. Ele escreveu vários livros, A Presença Ignorada de Deus. Eu gosto muito desse camarada. Ele foi um sobrevivente do campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele é o autor da logoterapia, a terceira escola de psicanálise de Viena. Ele dizia, por exemplo, só um exemplo para você: quando você não ora, você tem uma necessidade diária de oração, uma cota diária de oração. Quando eu preciso beber 8 copos d'água, eu preciso de uma quantidade de oração. Quando você não ora, sabe o que acontece? Você começa a praticar o que ele chama de solilóquio, falar sozinho. Quanto mais você fala sozinho, porque pouco você ora. Você sabe quando você bebe pouca água, a urina sai muito amarela, você começa a suar menos, só que isso traz problemas. Você sua menos, o que acontece? Você tira menos toxinas do seu corpo do que deveria. Da mesma maneira, se você ora menos do que deveria, você começa a conversar sozinho. E quando você está conversando sozinho, é uma oração inconsciente. Pode olhar que é como se tivesse um companheiro com você. Você não acredita em Deus, mas você fala como se ele estivesse do seu lado. Gente, quem estuda línguas, letras, sabe que toda linguagem, toda comunicação envolve um emissor, um receptor e uma mensagem. Tem um emissor, tem a mensagem. E quem é o receptor? Eu mesmo? Isso não faz sentido. Você fica conversando como se tivesse alguém do seu lado, um parceiro. Que droga que ela pensa que ela é? Só que meu cabelo está verde e ela não quer me aceitar? Na verdade, você está orando e não se deu conta disso. Einstein dizia que encontrar a resposta para o sentido da vida significava ser religioso. E Dostoiévski, dos irmãos Karamazov lá, né? Nem as tragédias nos fizeram desistir de Deus. Tem muita gente boa aí que fala: eu não acredito em Deus. Mas na hora que a tragédia aperta, que vai ser vítima de um sequestro, ai meu Deus! A primeira coisa, antes de chamar até a mãe, é Deus que ele chama. Eu quero terminar essa palestra, e aí você vai entender agora mais uma vez porque eu louvo a Deus, porque pessoas como Pedro e Renata têm a coragem, tem que ter muita audácia para fazer o que vocês vão fazer, se tornar religiosos. Essa mulher que vocês estão vendo aqui, com a mão no rosto da outra, chama-se Helen Keller. Helen Keller, quando era criancinha, ela teve uma febre, criancinha não tinha 1 mês de vida, e ela ficou cega e surda. Em virtude de ter ficado cega e surda, ela não desenvolveu a fala. Então ela ficou a vida toda cega, surda e muda. Essa que está aqui do lado foi uma mulher que fez um extraordinário, a enfermeira chamada Anne Sullivan. Ela conseguiu fazer a Helen Keller se comunicar com o mundo exterior. Mas como uma mulher que é cega, surda e muda desde nascença? Ela ficava colocando a mão de Helen Keller na água, depois colocava na sua própria boca e dizia água. E depois de 30 anos, ela conseguiu ensinar Helen Keller a ler lábios. Mas como que um cego lê lábios? Ela punha a mão na boca da pessoa, quando a pessoa pronunciava a palavra, ela entendia. Olha aqui, ela conseguiu ainda fazer a Helen Keller se diplomar. Amém.
ela se tornou bacharel em literatura e humanidades. Ela conseguiu ensinar a Helen Keller a escrever. E Helen Keller se tornou um fenômeno. Pessoas do mundo inteiro vinham visitar Helen Keller. Mark Twain veio visitá-la uma vez. Bram Bell veio visitar Helen Keller. Todo mundo queria conhecer que a mulher que era cega, surda e muda e conseguiu se comunicar com o mundo exterior. Caruso. Aqui quando Caruso cantou para ela, ela colocou a mão na boca de Caruso e entendeu Caruso cantando. E se emocionou até. E as pessoas queriam saber muita coisa, por exemplo, como é que Helen Keller sonhava? Porque o sonho é uma imagem ou um som. Ela nunca ouviu nada. Como é que ela sonhava? Curioso, né? E as pessoas tinham curiosidades. E entre as perguntas, perguntaram para ela, Helen Keller, e Deus? Quem falou de Deus para você? Olha a resposta dela aqui. Eu sempre soube que Deus existia. Eu só não sabia que Ele tinha esse nome. Eu sempre o amei. Ele foi o meu companheiro na minha solidão. Amém. Está vendo? Eu sempre o amei. Então, meu amigo, você que está visitando aqui, com todo o carinho cristão, eu digo para você: para de lutar contra esse sentimento. Você está apaixonado por Deus, você só não sabe disso. Você está como Helen Keller. Você só não sabe que Ele tem esse nome. Você está buscando, você está com um vazio enorme no seu coração, você sabe disso, independente da sua idade, da sua cultura, você está com um vazio enorme. Você só não se deu conta disso. Está tentando preencher esse vazio com um monte de coisa aí, com status, com dinheiro, com cultura, com balada, com música, mas está notando que é um buraco que quanto mais terra você joga ali, mais fundo ele fica. Parece que ele não tem fundo esse negócio. É como se fosse um estômago que você come e nunca está satisfeito. É porque você tem um vazio com forma de Deus no seu coração. E deixa eu dar uma boa notícia para você. Existe também um vazio com sua forma no coração de Deus. Amém. E você vai ver quando pessoas se entregam a Deus, que coisa maravilhosa acontece. E é por isso que nesse momento nós vamos nos preparar para entrar no tanque batismal e você vai ver o milagre da conversão de duas pessoas que, pelos olhos da vida, estão perdendo tempo buscando uma religião, mas pelos olhos dos anjos de Deus, vocês estão ganhando o reino dos céus. Amém. Vale a pena, Renato. Vale a pena.